Eu peço para quem está com a sua Bíblia, abrir no livro do Eclesiastes, capítulo 9 e verso 9, chamado livro do pregador. Amém? Podemos a leitura? Já acharam? Leitura. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho, que tu fizestes debaixo do sol. Amém? Oração. Senhor, amado Deus, santo e misericordioso, nós te pedimos mais uma vez, de tantas vezes, com o coração voltado para o nosso Senhor Jesus, através do seu Espírito, rogar capacidade para pregar. E cada coração ouvinte neste momento, o que posteriormente vai nos dar a oportunidade de ouvir, que os seus corações sejam preparados pelo seu Espírito. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Obrigado a todos. Apenas um versículo, mas este livro é um livro bem curto e que traz vários assuntos importantes para o nosso dia a dia. Um livro de séculos atrás, escrito por Salomão, mas que ele é vivo nos dias de hoje. E ele diz que o trabalho debaixo do sol não é uma coisa agradável. E com o sol que nós estamos vendo nesses meses da temperatura alta, trabalhar debaixo do sol não dá nenhum prazer, né? E ele diz que proveito, num dos versículos, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ele quer dizer que essas tarefas que nos judia o corpo, ela vai trazer para nós muito enfado. Por outro lado, ele abre um leque para dizer que, apesar de tudo que nós passamos, nós temos oportunidade de viver com alegria. Então, a nossa porção de tempo nesta vida é definida como curta. Ele escreve: seja como for o seu jeito de viver, vai ser curta do mesmo jeito. Vida vã é vida sem sentido pela vaidade do próprio homem, a natureza, e de pouca duração. Sendo assim, se você ser sábio, deve aproveitar os dias combinados com as coisas necessárias da própria vida, que é o suor do nosso trabalho debaixo do sol. O conselho do escritor deste livro, livro do pregador, é: achegue-se à sua amada mulher e aproveita a vida com ela, tudo no que puder do seu alcance, nos limites da palavra de Deus, sempre junto a ela no que for possível. Diz as Escrituras em Provérbios 18 e 22, aquele que encontra uma esposa, acha-o bem e alcança a benevolência do Senhor. Trabalhar debaixo do sol nessa vida vã é um enfado. Mas aquele que encontrou uma mulher, uma esposa, ela faz uma compensação nesse tempo curto para te dar alegria. Então aproveita. Ao mesmo tempo que nós trabalhamos, nós podemos ter uma mulher que nos dá alegria. E desta forma, viva com ela nas regras bíblicas.
Busca ao Senhor de todo o seu coração, que no mais Deus vai te dar paz e alegria. O pregador do Eclesiastes evidencia na sua pregação em que neste mundo tudo é vaidade. A temática deste livro é mostrar que debaixo do sol tudo é vaidade entre os homens. E ele inicia o discurso no primeiro versículo do primeiro capítulo, segundo e terceiro em diante, direto nesse pensamento, quando ele escreve as palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que se faz debaixo do sol? É uma pergunta. Em primeiro lugar, é necessário lembrar que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Deus criou o sol, Deus criou o homem, e pelo fato de tudo estar no poder de Deus, nós homens não podemos fazer nada, porque nós nem conhecemos o que o Criador vai fazer com cada um de nós nesta curta vida. O que pedimos, o que podemos fazer é aproveitar os dias com a mulher que Deus nos deu e pedir a Deus que Ele nos proteja. Essa é a porção que Ele escreve. Portanto, como nós não podemos fazer nada a não ser viver nesse presente tempo com temor santo a Deus. Quando nós trazemos essa pregação para você, nós estamos observando que Jesus é o cabeça da igreja, assim como o homem é o cabeça da mulher. Então, eu estou trazendo a responsabilidade novamente aos homens, para todos nós, homens. O casal que mantém este amor duradouro, e nós incluímos a mulher, porque eles devem ser amigos, parceiros, e eu gosto da palavra cúmplices. Devem ser um ambiente de cumplicidade o seu lar. Por quanto tempo? Na vida curta, até que a morte nos separe, diz a Escritura. Quem cumpre essa lição de casa, Deus o classifica como sábio. Tanto a mulher quanto o homem são sábios. Nós sabemos que existem muitos e muitos casais que vivem de aparências e que de fato vivem intensamente, mas não vive de uma realidade que Deus quer. Agora, quem vive no Senhor, ele vive intensamente o primeiro amor como se fosse o último. Todos os dias. Eu gosto tanto de ouvir daquelas irmãs, aqueles irmãos idosos, quando nós perguntamos: você casaria de novo? E eles dizem: sim, com a mesma pessoa. Amém? Com a mesma pessoa. Fato não impossível quando o amor de Deus foi principal desde os dias que se conheceram, geralmente ainda jovens, sendo que o matrimônio foi a causa deste amor, o matrimônio a causa do amor, e não de uma consequência que obrigou serem casados. Pois a perpetuação do amor parte das entregas do amor sacrificial, dado como exemplo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O amor possível que antes não havia possibilidade foi dado por Deus através de Jesus, assim como Ele amou a igreja
os homens devem amar a sua esposa. É a fórmula do amor. Se alguém te perguntar qual é a fórmula do amor, Jesus. Jesus. O versículo principal na Bíblia sobre esse tema nós encontramos em Efésios 5 e 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não existe casamento e amor quando não há entrega, por isso sacrificial. O fato é, Jesus morreu na cruz por amor aos homens. Além do mais, ele particularmente se entregou e amou a sua igreja. Enquanto o homem deve aprender a se entregar de amor à sua mulher, também. Como a autoridade de Jesus sobre a igreja está em função do amor, da sua atitude sacrificial na cruz, descobrimos que a autoridade do homem sobre a mulher, ela só tem validade em seu amor por ela. E esse amor deve ser tal que leve-o a arriscar a vida por ela. Vez ou outra eu ouço muito, e é bíblico, que a mulher tem que ser submissa ao marido de uma forma muito ríspida. E como se poupasse o próprio homem pregador. Na verdade, irmãos, o homem tem muito mais responsabilidade do que a própria mulher no casamento. E Jesus que disse, não, irmão Márcio, Jesus disse a você, homem, como falamos ontem, se você menino solteiro quer casar, você casa porque você quer, como chamado de Deus. Paulo diz, nem todos têm o dom de ficar como eu. Mas a hora que você decidir casar, encontrou e sabe que essa mulher vem de Deus, assuma compromisso e esqueça da vida de solteiro. De forma que, como a autoridade de Jesus sobre a igreja está realmente em função do amor, da sua atitude sacrificial na cruz, então o amor, o homem só tem autoridade quando ele tem amor de entrega sacrificial pela sua mulher. De fato, o casal deve celebrar o amor em todos os momentos da sua vida. O casal deve celebrar o amor em todos os momentos da sua vida. Na saúde e na doença, nós não estamos celebrando o casamento de ninguém agora, só estamos relembrando alguma coisa que ventilou com seriedade, foi uma declaração no seu dia. Na saúde e na doença, passem com amor. Na tristeza ou na alegria, permaneçam, independente de qual evento é, no amor. Com dinheiro ou sem dinheiro, passem em amor. Porque o amor sacrificial é desinteressado. Quando tem dinheiro, gaste o dinheiro em amor. Não por gastança. Ou passe sem dinheiro em amor. Amém? De carro ou a pé, exista o amor. Numa casa luxuosa ou lá na favela, o mais importante não é a casa ou a favela, é o amor. E a Bíblia diz, tendo com que se sustentar, se dê por satisfeito. Não diz que é para o indivíduo apenas, mas para onde você estiver e com quem você estiver. Satisfação é o produto do amor. Deus criou o mundo, a beleza de toda a natureza que a gente vê no mundo, e Ele fez e presenteou-nos para que pudéssemos desfrutar do amor. O mesmo lugar onde o homem trabalha do sol a pino,
Deus deu a beleza da natureza para que possamos desfrutar também de quem Deus nos colocou ao lado. Está faltando de muitos casais ter momentos de lazer e de prazer. Momentos em que possam rir e se confraternizar. Porque Deus nos deu os prazeres para que desfrutemos deles. E temos que ter momentos para tal evento. Nunca deixe os problemas, os conflitos ou as assolações do tempo arruinarem a capacidade de alegrar-se com a mulher ou com o esposo que Deus te deu. Amém? Um outro fato importante, como é que um casal não vai ter comunicação? Temos que conversar. Qual o assunto? Qualquer um. O casal deve falar de toda e qualquer coisa. Aprendam a arte perdida do amor verbal. Aprendam a dizer palavras de amor ou de dor, de ausência ou de presença, palavras de posse e palavras de vazios. Olha, precisamos de falar palavras afáveis, graciosas, não custam nada, não sai um tostão do bolso, mas deve sair do coração. Amém? Palavras elegantes não tem que pôr a mão no bolso, tem que sair do coração. Porque quando nós conhecemos aquela menina, nós fazíamos certas declarações importantes para ela. Quem mandou parar? Da onde veio essa autorização, a não ser da sua própria fraqueza? Isso é muito importante, porque elas são gratuitas e benditas. Gratuitas e benditas. Paulo diz a Timóteo que os irmãos da igreja devem ser comunicáveis. Tem muita gente que comunica muito na igreja, mas é um túmulo com a sua esposa. Não conversa com ela, não conversa com os filhos. Está errado. Paulo diz em 1 Coríntios 16 e 14, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Se você faz coisa com amor, primeiro porque essa mulher não é uma coisa. O que você anda fazendo com ela? Sem amor? Por obrigação? Por dever? Irmão, se Deus te colocou uma mulher, irmã, se Deus te colocou um homem, destile amor nesse ambiente. Porque o amor é o maior perfume que possa se colocar no seio de um casal. Em Provérbios 5,18 diz, bendito, ou seja bendito o teu manancial, e alegre-te com a mulher da sua mocidade, velhinhos alegres, velhinhos satisfeitos com a sua idosa. Exalte no casamento as virtudes do seu cônjuge acima das virtudes dos outros. Nenhuma mulher merece mais elogio do que a sua, que casou com você. E nenhum homem merece mais elogio do que aquele homem que você amou e deve continuar amando nessa vida curta, debaixo do sol. Você pode até desanimar do trabalho debaixo do sol, mas nunca com a mulher que Deus te deu. Nunca com o homem que Deus te deu. Então o casamento requer mutualidade íntima do casal em todos os aspectos. O casal reflete a imagem de Deus através da qualidade do relacionamento. Assim como a qualidade de cada igreja reflete a fidelidade que ela tem com o seu Cristo. Em outras palavras, quando nós lemos Paulo dizer,
As afeições da personalidade de Deus, qualificadas nos seus atributos, somente se destacam quando ele tem acesso. Nós vemos em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito só se destaca quando tem acesso. Tais como o amor incondicional, a bondade, a longanimidade, a misericórdia, renúncias e entregas, o próprio amor sacrificial. Deus criou o matrimônio para gerar um ambiente familiar para a própria manifestação de Deus. A família é o lugar ideal para ver esses atributos acontecerem nessa terra debaixo do sol. Lembra-se que nós lemos primeiro. Depois, irmãos, reunidos na igreja do Senhor. Na assembleia que está em Jesus Cristo. A assembleia da igreja que Cristo amou e a si mesmo se entregou por ela. Na multiplicação de filhos, constitui uma oportunidade para que essas duas pessoas que entraram no matrimônio sagrado, homem e mulher, criados à imagem e semelhança do Senhor, tenham a oportunidade de refletirem a sua glória, reproduzirem novas imagens semelhantes e desfrutar do prazer que Deus, como bom Pai, preparou para o casal. É isso. Gênesis 5, 1 e 3, olha que Moisés escreve: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus fez. O homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Adão à semelhança de Deus e o seu filho à semelhança de Adão, conforme a sua imagem, e pôs o nome desse rapaz, desse jovem, de Sete. Corpos unidos em uma só carne, acontece o milagre do nascimento para a procriação de novas imagens de Deus a partir do casal. Quando nós vemos em Hebreus que respeitado ou venerado seja entre vós o matrimônio, leite sem mácula, esses acontecimentos estão relacionados à imagem e à semelhança de Deus. Sempre. A imagem de Deus no casal inclui o aspecto da criação de novas imagens. E observe que o primeiro mandamento na Bíblia tem a ver com reprodução, com procriação, com multiplicação. Gênesis 1:28 está escrito assim: e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e a sujeitai-a e dominai sobre peixe do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Qual é a ordem de Deus? Estamos lendo: multiplicai-vos e enchei a terra. O homem está preocupado com a superpopulação e se vai ter alimento para todos os homens. A Bíblia não diz para se preocupar com isso. A Bíblia diz para você ter filhos. A Bíblia não está escrito que em tempos difíceis as irmãs parem de ter filhos, porque a coisa está feia. O salário não dá. Não dá para comprar sapato, não dá para pagar a escola. Traga esse versículo para a gente começar a pregar esse assunto. Reduz a população. Mas a Bíblia nunca fala isso. Sabe por quê, irmãos? A nossa vida é curta e não tem outra coisa a não ser obedecer a Deus sobre essa curta estada nossa debaixo do sol. É isso. Se você goza a vida com a mulher que amas, como você não vai ter filho com ela? Se você tem prazer de estar com ela, como você não vai ter filhos com ela? Porque o homem diz para você não ter.
Porque o seu bolso é que determina quantos filhos você vai ter. Que fé é essa? E nós queremos bênçãos de Deus e nós não praticamos a obediência a Deus. Você pode ser um bom crente, mas pode ser que você não está obediente nas regras básicas de Deus. Fundamentalmente, irmãos, Deus queria que a sua imagem, aliás, Deus quer que a sua imagem, espelhada nos homens e nas mulheres, fosse espalhada para o mundo todo. Esse é o propósito de Deus. Antes da queda, a união de Adão e Eva teria reproduzido pequenos espelhos da pessoa de Deus. Entenda. Depois da queda, a imagem ainda se vê quando olhamos um para o outro. Quando olhamos a nossa personalidade, o nosso corpo e tudo mais, aí está a imagem de Deus. Ela ainda existe, mas agora de forma ofuscada. Somente em Cristo, Jesus, é que essa imagem pode ser resgatada. O homem feito segundo uma nova criatura. Por isso, na experiência íntima de um casal, redimido pelo sangue de Jesus e vivendo uma vida em comunhão com Deus, eles devem ultrapassar a imitação limitada de Deus que ocorre diante da queda e que se apresenta no mundo. Os filhos do Senhor que nós estamos falando. Embora o mundo esteja limitado, os santos alcancem em Jesus o restabelecimento da multiplicação. Salmo 127:3, bem conhecido, diz: eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Não esqueça. O outro princípio em Gênesis 2:24, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos em uma só carne. Conhecido, já decorado, em outras traduções quer dizer se unir-se a ela. Então, depois da adoração a Deus, depois da sua adoração a Deus, a sua esposa deve ser o maior compromisso do homem na terra. Acima da mamãe, que muitos adoram, veneram, mas a Bíblia diz que você tem que honrar o matrimônio, venerado seja o matrimônio. Acima dos filhos está o seu cônjuge. Amas mais seus filhos e não o seu cônjuge? Não é isso que Deus ensinou. Queira ou não, seus filhos vão embora um dia. Mas esse velhinho que está do seu lado vai ficar por bem, e eu não digo por mal, a vida toda do seu lado. Ame ele. Você, minha irmã, ame o seu homem. Ele vai ser o seu futuro velhinho. E você, meu irmão, ame a sua esposa, porque ela vai ser a futura velhinha. Todo mundo vai embora. Você vai ficar com ela. Essa é a regra de Deus. Amém por isso. Você sabe o que um casal deve fazer para serem bem resolvidos, unidos, para ter um relacionamento amoroso e duradouro? Nada de absurdo é necessário. Não é necessário que o homem tenha que encher a mulher de presentes caros e nem ela ficar horas e horas num salão de beleza para ser a mais bonita do pedaço para chamar a atenção dele. Não é necessário dessas coisas artificiais. Nós movemos o coração através de Deus com simples gestos de afeto, como abraços, comunicação, mais uma vez. Volto a dizer, tem gente que conversa com todo mundo, menos com a esposa. Tem mulher que conversa com a vizinhança toda, o marido chega, ela fica calada. Beijos, beijinhos sim,
Sim, beijinhos fazem bem. Seja o selinho, seja o que for, faz bem e muito bem, porque são pequenas ou grandes atitudes de afeto. Esses pequenos afagos, eles criam fortalezas entre o casal, fortalecem vínculos que Deus destinou aos parceiros conjugais. Quando maridos e esposas são comprometidos e assumem ser responsáveis para edificar e abastecer o seu relacionamento em pequenas atitudes de efeito, eles terão sempre maior facilidade em resolver todas as questões. Porque são cúmplices. Quem dá um selinho no outro e dá um beijo são cúmplices para resolver questões mais complexas. Quem não se abraça nem se toca, como é que vai resolver questões complexas? Vão criar polos diferentes. Deus nos ensina, nós lemos no nosso primeiro versículo, goza com a mulher da tua mocidade. Faça o bem para ela. Algumas pessoas pensam que o amor é uma grande emoção mágica e misteriosa e fantasiam. Muitas meninas caem no conto da fantasia e casam com monstrengos. Muitas. Por falta de orientação, por falta até de juízo. O que acontece com duas pessoas sem motivo aparente, mas a verdade é muito diferente dessas fantasias romantizadas que você vê em filmes, televisões e nos conselhos das amigas, que não serve para nada. Sabe de uma coisa? O amor existe na alma e aloja no mais íntimo do coração. Ele precisa ser regado, cultivado. O amor necessita de manutenção, porque ele é real, não é fantasia. Tudo que é real em nós precisa de abastecer. Precisa de manutenção, porque precisa de vida. O amor é como uma plantinha. Quem tem plantinha em casa, se você abandonar, ela morre. Assim é o casamento. Como uma plantinha, se você não regar, ela morre. Você tem que afugentar as pragas, não é? Se você não fizer isso, a plantinha morre e vai embora. Se você não fizer isso no seu casamento, ele morre e tudo vai embora, tudo acaba. É o que mais acontece e que está mais praguejado entre os homens do mundo. E isso, a manutenção exige esforços, empenho de ambas as partes, renúncias. Estamos falando novamente do amor sacrificial. Porque ele é doador e não exige troca. Ele é desinteressado de si, mas ele é interessado no próximo. E esse amor sacrificial, ele exige das duas partes. O amor de casal não é solitário, não é individual, embora estejamos numa só carne. O nobre amor é compartilhado, assim como Deus compartilha o seu supremo ser conosco, o amor maior. O amor significa cuidar, proteger, respeitar a outra pessoa. Não é uma emoção envolvente, volúvel e incontrolável como as paixões loucas das pessoas. Pessoas uma hora estão apaixonadas, dando tiro, matando um ao outro, e depois odeiam, uma hora querem, depois não querem. Isso não é amor, irmão, isso é bagunça. Isso é sentimento louco, são as loucas paixões. O amor sacrificial, ele é serene, ele é cheio de doação, ele é meigo, ele é compreensível, ele sabe ouvir, ele respeita. Tudo isso envolve o vínculo da edificação para que o amor permaneça nessa curta jornada que Deus propõe para nós. Quem está realmente comprometido com esse processo, descreve o seu cônjuge como seu melhor amigo e ela como sua melhor amiga, até que Deus chame. Simplesmente, essa é a outra maneira de descrever o tipo de vínculo
que Deus deseja e fez para todos os casamentos. Casamento exige vínculo sagrado, em primeiro lugar. É caracterizado por duas pessoas dispostas a ouvir e falar sobre as diferenças de problemas que cada um traz, e um espírito de humildade. Sempre o casal tem que combinar reajustes. É como entenda a expressão, uma máquina que funciona 24 horas, ela precisa de manutenção, precisa de graxa, precisa de reajustar. Nós somos assim, irmãos, nós precisamos de reajustes, conversas, de redirecionamentos. E quando um casal não consegue resolver seus problemas, ele pode buscar orientação. Chame o mecânico, chame o ajudador, chame o Senhor, vão ler a Bíblia, chame aquele que é mais espiritual da igreja, que possa ajudar e dar meios para mantê-lo. Dessa forma, cada dia mais, marido e mulher serão de fato em uma só carne. E esse casamento será vitalício. Use essa expressão, casamento é vitalício. Ele desenvolve relacionamento tão profundo que ele permanece para sempre. Não tem como. Casais que viveram conscientes até a morte os separasse, eles poderiam explicar melhor para nós essa vivência. Os mais antigos que estão juntos na igreja é um exemplo de passar para nós o que aconteceu na vida deles. Você pode conversar com os irmãos idosos que estão juntos, a vida não foi fácil. O sol a pino, o trabalho é difícil, mas isto não foi motivo para deixar de conviverem juntos. Porque o matrimônio é um dos presentes mais extraordinários de Deus para toda a humanidade. Ele é um tesouro que merece ser cuidado, valorizado e defendido. Lute pelo seu casamento, seja defensor dele. E se solteiro, entenda que é uma oportunidade que Deus está te dando se você tem a sua companheira já preparada para tal momento. Porque as instruções de Deus são sempre benéficas ao casamento, embora poucos atentem para os conselhos nobres de Deus. Ninguém nunca deve envergonhar por seguir as nobres instruções de Deus, de manter-se fiel ao seu cônjuge. Para finalizarmos, no nosso casamento, quando nós estamos comprometidos, sem reservas a Ele, incondicionais, há recompensas bem maiores do que essa breve vida curta entre nós, nessa terra. Deus deu para nós nos desfrutarmos desses momentos, nesses curtos dias, a vida eterna. Amém? A vida eterna. Por isso nós podemos ler novamente o nosso primeiro versículo para terminarmos. Aproveite a vida com a mulher que amas. Todos os dias da sua vida. Sem faltar um. Você não pode dizer, eu não amei ela no dia 2. Eu amei ela em todos os dias 2 das nossas vidas. Amém? Você é capaz de conversar com ela essa noite sobre isso e ela conversar com você sobre isso? Onde isso? Debaixo do sol. Onde nós estamos? Agora debaixo da lua. Mas nós estamos debaixo do sol. E este é o momento dos seus todos os dias curtos. Porque esses dias, diz o pregador, são cheios de vaidades. E esta, para a sua surpresa, espero que não aos irmãos, é a porção da sua vida. Então, quando alguém perguntar, qual é o pedaço seu da sua vida? Este aqui. Aproveita, divirte-se com a mulher que tu amas, porque essa é a porção da sua vida. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força e que Ele seja honrado entre nós através do santo e sagrado matrimônio. Amém?